Oh Senhor, em nome de Jesus, as nossas vidas pertencem a Ti, Senhor. Oh, as nossas vidas pertencem a Ti, Senhor. Será que você pode abrir a sua boca, levantar a sua voz e dizer isso? A minha vida pertence a Ti, Senhor. Os meus dias pertencem a Ti, Senhor. Os meus sonhos pertencem a Ti, Senhor. Esta igreja pertence a Ti, Senhor. Os nossos filhos pertencem a Ti, Senhor. Oh, cada ministério pertence a Ti, Senhor. Oh, em nome de Jesus, declaramos que viveremos os nossos dias para a Tua glória, Senhor. Oh, que seja hoje, que seja agora, oh, para sempre, amém. Yeah. Diga, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o meu espírito. Sim, sim, seja hoje, seja agora, vem derramar o teu espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu espírito. sim, que seja hoje, que seja agora, somente a igreja, que seja hoje. Seja agora, vem derramado o Teu Espírito. Será que você pode honrar o nome do Senhor com palmas essa noite? Ei, te exaltamos. Se é para o Senhor, tributo de honra, tributo de glória a Ele. Te adoramos, Jesus. Declaramos que não há outro digno de honra, digno de glória, a não ser o Senhor. Aquele que vive, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Jesus, 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 Yeshua HaMashiach, o leão da tribo de Judá, aquele que morreu, mas ressuscitou. Aleluia, aleluia. O Senhor é bom em todo tempo, aleluia. Aleluia, aleluia. Abraça umas 3 pessoas perto de você e diga assim: ei, Deus tem algo para fazer na sua vida hoje. Abraça aí, abraça ele e diga assim: se prepara, porque Deus tem coisas novas para mim e para você. Aleluia, você pode sentar. Aleluia. Tem alguém aqui com fome e sede da palavra do Senhor? Acho que umas 20 pessoas. Tem alguém aqui com fome e sede da palavra do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, como é bom, como igreja do Senhor, estarmos nessa atmosfera de adoração. Adoração que só nós, o povo de Deus, podemos entregar ao Senhor. Amém? Quem aqui é povo de Deus? Amém? Então o Senhor, Ele se agrada da minha adoração, da tua adoração. O Senhor tem prazer na sua adoração, na minha adoração. O momento da adoração é um momento muito importante. Eu não vou falar sobre adoração, mas nós precisamos entender que esse momento, onde essa atmosfera de glória, ela é liberada dos céus, irmãos, nós como igreja temos parte nisso, amém? Porque como igreja do Senhor foi nos dado a chave. E quando nós cantamos em oração, quando nós declaramos a palavra, quando nós profetizamos como boca de Deus, irmãos, algo nos céus é liberado sobre a terra, amém, queridos? Quando os céus invadem a terra, meu querido, a atmosfera muda. Quando os céus invadem a terra, milagres acontecem. Quando o céu invade a terra, o doente é curado. Quando os céus invadem a terra, o perdido é encontrado. Quando os céus invadem a terra, aquilo que está fora do lugar, ele entra no lugar. Quando os céus invadem a terra,
todos os altares são derrubados. Tudo aquilo que foi colocado aonde deveria estar o Senhor é derrubado, porque só Ele é digno de receber honra e glória ao Senhor. Você pode fechar os seus olhos, levantar a sua mão e por alguns instantes liberar palavras de amor a Ele. Ah, Jesus, te amamos, Jesus. Como te amamos, Jesus. Não é pelas coisas, Jesus, nunca foi e nunca será. Tu és a razão da nossa adoração. Tu és o motivo da nossa adoração, Jesus. O nosso prazer está em Ti, Jesus. Como te amamos. Ah, se fendesses os céus. Ah, se fendesses os céus e viesse à terra, Pai. Como nós te amamos, Jesus, Espírito Santo de Deus. Doce Espírito Santo de Deus. O meu prazer está em Ti. As minhas fontes estão em Ti. Oh, minha alegria é o Senhor. A minha fé é fortalecida em Ti. E se tudo faltar, eu tenho tudo porque tenho a Ti. Pai, em nome de Jesus, debaixo dessa unção de paternidade dos céus, eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que sejamos completamente invadidos por esta convicção de que todo aquele que é nascido de Deus em Cristo Jesus é filho de Deus. Ah, Senhor, como é bom. Como é bom saber que em meio a tantas provas e tantas lutas, o Senhor jamais nos deixa. O Senhor jamais te abandona. Você não está só. Você não está só. Não sei o porquê de toda essa expressão de dentro para fora, mas o Espírito Santo sabe. Talvez tem pessoas aqui passando por lutas terríveis, tremendas, passando por dúvidas e tantos questionamentos que fazem muitas vezes você até duvidar daquilo que Deus falou para você. Mas eu quero que você entenda que foi Deus quem te formou, foi Deus quem te criou, foi Deus que te colocou aonde você está. Você pode olhar bem dentro da biloca do olho do seu irmão e dizer assim: ei, você é criação de Deus. E você foi criado para manifestar na terra a glória do Senhor. Só o pastor Gessé creu nisso. Eu vou dar mais uma chance, pastor Gessé. Olhe de novo para o seu irmão e diga assim: você é criação do Senhor. Você foi criado para a glória do Senhor. Você foi criado para manifestar a glória do Senhor na terra. Você foi separado desde o ventre da sua mãe, porque você é escolhida, você é escolhido, você é povo de propriedade do Senhor. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, irmão, que temor grande. Abra sua Bíblia aí em Hebreus 11. Hoje eu comecei a, enquanto você vai abrindo, se puder projetar na tela, por favor. Enquanto eu começava a pensar, Deus, sempre quando eu vou ministrar, eu começo a perguntar: Deus, o que é que o Senhor quer falar? Porque é natural que nós pastores, com a medida do tempo, a gente vai fazendo alguns sermões, não é verdade? E a gente vai se habituando com
algumas coisas que é tão comum a gente falar. E eu comecei a tentar buscar alguma coisa que eu pudesse entender que era aquilo que Deus estava querendo falar. E enquanto eu buscava na palavra, o Espírito Santo de Deus, ele falava de a minha presença é o melhor lugar de se estar. Eu vou dizer de novo, a presença do Senhor é o melhor lugar para se estar. O dinheiro não vai garantir para você segurança. Um relacionamento não vai garantir para você segurança. Um filho não vai trazer a alegria que você tanto acha que terá. Mas a presença do Senhor, ela é suficiente para nós. E o Senhor falava comigo, fale sobre isso. Fale sobre o melhor lugar de se estar, que é a minha presença. Sabe, irmãos, nós como crentes, nós queremos muitas vezes externar e manifestar trejeitos que impressionam as pessoas. E eu falava isso, não preguei nada disso ontem lá em Oliveira do Hospital, na Extreme. Inclusive fica aqui o convite. Quem quiser ir lá na Extreme em Oliveira do Hospital é convidado. Amém? E eu estava lá ministrando e eu falei assim, olha, quando Deus, Ele quer falar algo conosco de maneira intencional, Ele sempre quer, mas assim, quando Ele quer massificar algo, Ele repete isso para que ecoe dentro de nós. O Senhor, Ele fica falando e Ele fica lembrando a você. Irmãos, não se canse de ouvir a palavra. Não se canse da presença. Não se canse de ouvir as mesmas coisas. Porque se Deus está falando com você acerca de algumas coisas insistentemente, é porque talvez eu e vocês estamos sendo tardios em obedecer aquilo que Ele está falando. Olhe para o seu irmão e diga assim, não seja teimoso. Como diz lá no Natal, no Nordeste, não seja mal ouvido. Mal ouvido, não tem um ouvido ruim para ouvir. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não existem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Meu Deus. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, presenteador, doador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca, construiu uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Diga, obedeceu. Olha para o seu irmão e diga assim, obedeça.
Pare de ser teimoso. A fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. Você nunca receberá aquilo que Deus disse que você iria receber, se você e eu não obedecermos. E partiu sem saber aonde ia, pela fé, versículo 9. Peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito promessa. Olhe para o seu irmão e diga assim: você tem por fiel. Diga aí para umas 5 pessoas: você tem por fiel aquele que te fez promessas. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Se é para Jesus, pode ser melhor, meu irmão. Então, irmãos, qual o melhor lugar de se estar? Qual o lugar mais seguro de se estar? Em meio às lutas, em meio às guerras, em meio ao perigo, é correndo risco com Jesus. O melhor lugar de se estar, meu irmão, não é aquele lugar que você acha que é confortável. O melhor lugar de se estar é que, ainda que você esteja em perigo, ainda que você esteja diante de circunstâncias que querem dizer para você que acabou, que não dá, que não vai dar certo, que não vai acontecer, deixa eu dizer uma coisa para você: fica com Jesus, permanece nele, permanece na presença dele, não tenta dar um jeito porque vai dar errado. Fica aonde você está, em Cristo Jesus. Então, quando a gente leu aqui, irmãos, esse texto dos heróis da fé, e falando sobre fé, eu entendo que Deus está querendo despertar em nós, irmãos, a essência da natureza de quem o próprio Deus é. A essência de um Deus que ele não depende do externo para ser quem ele é. Eu e você não podemos, irmãos, manifestar externamente aquilo que nós não somos internamente. Nós precisamos entender que aquilo que somos fora é porque nós já estamos manifestando o que está dentro. Se nós andamos com medo, é porque o medo, ele já habita dentro de nós, misericórdia. Mas mesmo diante dos ferozes leões, mesmo diante da fornalha de fogo, mesmo diante dos gigantes, nós vamos avançar, porque sabemos que maior é aquele que habita em nós. A palavra do Senhor nos fortalece, a palavra do Senhor nos garante que nós vamos chegar aonde disse que nós chegaríamos. Nenhum desses homens foram poupados das provas, das lutas, das guerras, nenhum deles. Por maior que eles pudessem manifestar excelência no seu relacionamento com Deus, e diga-se de passagem, quanto mais íntimo você for de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você: se prepare para as guerras, se prepare para as lutas. Lutas não é sinônimo de que você está vivendo uma vida de pecado, não. Lutas é sinônimo de que você provavelmente está incomodando o inferno e o diabo está tentando derrubar você, mas ele vai vir por um caminho, por certo ele vai fugir em nome de Jesus. Desde que eu e você obedeçamos e estejamos sensíveis à voz do Senhor. Diga de novo para o seu irmão: pare de ser mal ouvido. Pare de ter um ouvido mal para ouvir. Qual o melhor lugar numa tempestade, irmãos, para estar? Com Jesus. Pedro, irmãos, estava naquela situação, no mar ali, uma turbulência terrível, é vento soprando, chuva caindo, é trovão, é tempestade, estava relampejando, né? Relampejando, como o menino diz. Meu Deus do céu, meu Deus. Era um negócio terrível, irmão, não sei contar você.
Mas se eu estivesse naquele barco, eu não sei nem dizer como é que eu estaria. Mas eu digo uma coisa para você: Pedro estava muito melhor fora do barco do que aqueles irmãos que estavam dentro do barco. Por quê? Porque a presença do Senhor é que faz a diferença. Sabe por que o inferno é inferno? Porque o Senhor não está lá. Sabe por que as lutas, muitas vezes, elas estão fazendo com que pessoas estejam sucumbindo na sua fé? Porque as pessoas, elas não estão deixando Cristo reinar na vida delas. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. É bom estar aqui. É bom cantar. É bom sentir o arrepio. Muitas vezes o arrepio não é da presença que você muitas vezes sente. Às vezes o arrepio é do frio daqui de Portugal. Mas sabe, todas essas coisas, elas não farão sentido se nós não estivermos vivendo uma fé genuína em Cristo. Se na hora da provação, se na hora da dificuldade, se na hora das lutas, se na hora das guerras, você retroceder, eu retroceder, irmãos, será em vão. Não podemos ser lembrados. Nós fazemos parte de uma geração, infelizmente, que gosta de ser lembrado pelo seu mimimi, que gosta de ser lembrado por conta das dificuldades que estão vivendo. Olha, você não sabe, pastor, o que eu estou vivendo. Você não sabe das dificuldades que eu estou passando. Ei, deixa eu dizer uma coisa a você: o Senhor sabe o que você está passando. O Senhor conhece as suas guerras, mas você e eu precisamos manifestar na terra aquilo que o céu já implantou dentro do meu espírito, do seu espírito. E só há uma forma de manifestarmos isso: é se nós andarmos em fé, é se nós andarmos alinhados com os céus, é se nós andarmos alinhados com a agenda dos céus, é se nós emprestarmos os nossos ouvidos ao Espírito Santo e dizer: Espírito de Deus, fala para mim, porque o teu servo está pronto a ouvir. Não importa o que vai acontecer, eu vou te obedecer. Então Pedro estava ali diante daquela tempestade, e eles estão ali todos reunidos, estão com medo. E ele vem lá, Jesus andando no meio das águas, e eles começam a dizer: é fantasma. E aí Pedro, ele diz assim: olha, se é o Senhor, manda eu ter contigo. Olha, irmãos, isso é uma atitude de fé tremenda, isso é uma atitude de ousadia tremenda. Nós, diante das lutas e guerras, nós precisamos dizer: Senhor, se o Senhor está comigo, como diz a tua palavra, Senhor, manda eu andar sobre as águas, porque eu vou andar e eu vou vencer. Quando Deus fala para mim e para você: venha, meu irmão, uma nova realidade vai se lançar diante de mim e de você. O diabo pode estar dizendo assim: olha, vai faltar dinheiro. Diz assim: eu sou a tua provisão. O diabo pode dizer assim: olha, vai morrer de câncer. O Senhor diz assim: eu sou a tua cura. Eu sou o Jeová Rafá. Mas se você e eu não crermos nisso, a realidade carnal que você vê, ela vai te engolir. As ondas vão te engolir. Mas se você permanecer com seus olhos fixos em Jesus, meu irmão, você vai contemplar a glória de Deus. Eu vou dizer de novo: se você mantiver os seus olhos em Jesus, eu e você vamos ver a glória de Deus. Porque à medida que eu olho para Jesus, eu ouço Ele falando para mim, eu creio e eu falo segundo aquilo que Ele me diz. Acho que esse lado aqui está crendo mais. Daqui para terminar o culto, pastor Gessé vai ser assim, tipo uma aula. Aleluia. Então o melhor lugar de se estar em um deserto é com o Senhor, porque Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Olha para o seu irmão e diga assim: ei, tu está pensando que o inimigo é teu irmão, né? Vai te converter, crente. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Fala isso bem alto para Satanás ouvir. Diga: a minha luta não é contra carne nem sangue, mas é contra você, capeta dos infernos. Tem um momento, irmãos, que Abraão, na sua caminhada, ele precisa decidir. Assim como eu e você, em muitos momentos da nossa vida, nós vamos precisar decidir. Vamos precisar decidir se vamos andar conformidade àquilo que Deus nos criou para ser, ou vamos andar em conformidade àquilo a nossa alma, ela grita todos os dias para sermos. Eu fui militar
por incrível que pareça, eu era o soldado goiaba. Pastor Pedro, eu senti o riso alto aí, viu, Pastor Pedro? Pastor Pedro, eu sei dessa história. Até esqueci o que eu ia dizer agora. Chega, Espírito Santo. Ai, deixa pra lá. Já foi. Daqui a pouco o Espírito Santo lembra. Tá vendo, Pastor Pedro? Sim. Nós precisamos decidir em algum momento da nossa vida. Amém? Ou nós vamos manifestar aquilo que fomos criados para ser, ou nós vamos manifestar aquilo que a nossa alma, ela nos convida todos os dias. Ou nós vamos manifestar a identidade de filhos, ou vamos manifestar a identidade de apenas criaturas. Ou nós vamos manifestar a identidade de homens guiados e mulheres guiados pelo Espírito Santo, ou nós vamos manifestar uma realidade de carnalidade. Então, nós precisamos entender, irmãos, que o caminho da fé que Deus tem para nós não tem nada a ver com aquilo que você aprendeu com os homens. Não tem absolutamente nada a ver com aquilo que você aprendeu com voinha, com painho, com maninha. Entende? Porque nós gostamos de trazer essa carga daquilo que não vem dos céus. Eu lembro que amo muito a minha família, a minha irmã caçula. Eu sou o caçula de 10, mas tem uma caçula antes de mim, a pré-caçula. E a minha família, eu venho de origem católica. E toda a bagagem que eu fui inserido no início da minha fé foi daquilo que eu aprendi, né, na igreja católica com a minha mãe, enfim. Mas eu lembro que um dia eu estava falando sobre fé, falando sobre a realidade que nós precisamos viver em Deus, né? Quem nós éramos em Cristo Jesus, quem nós éramos antes de Jesus e quem nós somos agora em Cristo Jesus. E eu lembro que enquanto eu falava para minha mãe já partiu já para o Senhor, enquanto eu falava para ela, eu lembro que minha irmã chegou e disse assim: não adianta você falar para ela, não adianta você dizer para a mamãe essas coisas, porque ela aprendeu assim com a avó dela, que aprendeu assim com a bisavó dela. Nós aprendemos assim, e é assim que nós vamos viver. Aquilo me ensinou que a minha irmã estava decidindo algo. Aquilo me ensinou que debaixo desses céus que Deus criou, em cada momento, em todo momento, Deus está me dando uma oportunidade para mim e para você de decidirmos se vamos escolher ficar com aquilo que a palavra de Deus diz, ou se vamos ficar com aquilo que os homens dizem. Olha para o seu irmão e diga assim: eu dou um conselho, fica com o que Deus diz. Os irmãos estão falando assim, né? Fica como Deus diz. Deus tem falado conosco, Deus tem nos chamado, Deus tem nos guiado, Deus tem nos direcionado, Deus tem trazido palavra de revelação, Deus tem feito, fazido não existe, né, irmão? Desculpa aí. Feito incendiar o nosso coração com verdades antigas, porém imutáveis. O Senhor tem feito suscitar promessas que Ele falou no seu coração há muito tempo. Mas o Senhor está insistindo nessas verdades, irmãos. Por quê? Porque os dias são maus. Porque Ele sabe que os dias atuais, a pornografia, a vaidade, o dinheiro, o desejo de ter o carro novo, o desejo de ter a casa. A pastora Tímina sempre fala que você não veio para cá para ganhar dinheiro. Muitas pessoas acham que veio para ganhar dinheiro. Nada de errado em ganhar dinheiro, meu irmão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se é para estragar a festa, vamos estragar agora. Está perdendo tempo, porque Portugal nem é esse lugar para você para fazer para isso. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você foi trazido a esse lugar para ganhar almas para Jesus. Vou dizer de novo, você foi trazido pelo Espírito Santo para alcançar a sua geração, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá onde você mora. O Espírito de Deus está te enchendo de verdade, está gerando fé em você. Porque eu ouço muitas coisas assim: porque eles são assim, porque eles falam assim. Deixa eu dizer uma coisa para você: maior é o que está em você.
Ai, não baixa a cabeça não, meu irmão. Anda cheio do Espírito. Não tem a ver com vaidade humana. A bênção de Deus não é uma geografia. A bênção de Deus, ela não é um lugar geográfico na terra. A bênção é a palavra de Deus em mim e em você. Porque se nós entendermos, irmãos, que a bênção está no Senhor, você vai parar de ficar com esse sonho, correndo atrás do vento. Aí eu vou para a Europa, eu vou para Portugal. Não, agora eu vou para a Suíça. Não, agora eu vou para os Estados Unidos. Não, agora eu vou não sei para onde. Deixa eu dizer para você. Você vai envelhecer e não vai alcançar aquilo que você está querendo alcançar. Mas se você entender que a bênção está no Senhor, meu irmão, você pode estar até no chiqueirinho. Deus vai fazer acontecer aquilo que Ele disse. Eu tenho que chegar perto do pastor Pedro, da pastora Tina. Aí eu tenho que chegar perto do pastor Gessé, da pastora Jaque. Eu tenho que chegar perto do pastor Asa, da pastora Patrícia. Aí eu tenho que chegar perto do pastor Rodrigo, da pastora Dione. Aí eu tenho que ser visto. Meu irmão, Deus tem que te ver. O pastor está dizendo assim, e ele se encarrega, meu irmão. Tu pode estar atrás das malhadas, é lá que o Senhor vai te buscar. Porque um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. Um coração que ama o Senhor, Ele não despreza. Alguém que anda em fé, meu irmão, é alguém que anda na certeza que independente de que seus olhos naturais Ele vejam, no seu espírito Ele já viu. Fé, começamos a ler aqui, fé é o que? A dúvida, é isso que o texto diz? Fé é a dúvida, é isso? Não, fé é a certeza. A certeza de quê? Das coisas que se esperam. O que é que você está esperando viver em Deus? O que é que você está esperando Deus estabelecer na sua vida? Só através da fé. Lemos também que sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos parar de apenas ativar a nossa agenda da terra e vamos ligar a agenda dos céus, irmãos. As pessoas estão vindo para a igreja apenas porque é domingo, às 18 horas tem que ir para a igreja. Não, irmãos, venha com a certeza que você vai ser inundado pela presença de Deus, cheio, transformado, restaurado, renovado, fortalecido, para estabelecer na terra aquilo que já foi estabelecido no seu espírito. Em Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 1 ao 9, diz assim. Quem achou, diga amém. Meu Deus, é rápido demais, né? Se você não achou, diga como o pastor Gessé diz assim: minhas contas estão pagas e ainda sobra dinheiro. Ixi, só uns dois não acharam, porque já está no telão, né? Meu Deus. Vamos lá. Diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. Ouvires a voz de quem? Do Senhor teu Deus. Tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Eu pergunto a você, quem aqui quer viver a plenitude da bênção do Senhor? Bênção, já disse para você, bênção não é um lugar geográfico. Bênção é a palavra de Deus abundante dentro de mim e de você. Porque tem gente que tem muito dinheiro, é podre de rico, mas é pobre de espírito. Santo dos santos. Quem aqui quer ouvir o que acontece com aqueles que dão ouvidos à palavra de Deus? Olha o que é que diz aqui: bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo.
bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da sua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Só uns 4 estão crendo, irmão. Isso era para a igreja já estar assim, sapateando, correndo, voando, cuspindo fogo. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão. E te abençoará na terra que te dá o Senhor, teu Deus. O Senhor te constituirá para ser um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus caminhos. Qual o melhor lugar de se estar? Nele. Qual o melhor lugar de se estar? Na palavra. Qual o melhor lugar de se estar? Sendo guiado pelo Espírito de Deus. Qual o melhor lugar de se estar? Na obediência do Senhor. Qual o melhor lugar para se viver as promessas do Senhor? Ouça o que o Senhor te diz e obedeça. Catuca, teu irmão diz assim: tu achava que era só cantar umas músicas, não era? Tu pensava que era só aparecer no culto de domingo, não era? Tudo que Deus nos deu, meu irmão, tudo que Deus te deu, é o que nós precisamos para frutificar, para prosperar nos lugares áridos, para prosperar nos lugares de dificuldade. O carnal, quando ouve a palavra prosperar, já pensa em dinheiro só. Você ouve assim: ih, lá está falando de prosperidade, quer ver? Ele vai falar em dinheiro. Catuca assim, ela: se é tu, te converte, viu? Vai aprender a palavra de Deus. Prosperidade significa nós sermos supridos em tudo aquilo que nós precisamos. Se você tem paz em sua casa, você é próspero. Se os teus filhos são obedientes, você é próspero. Se você é um homem que honra a sua família, você é próspero. Se você é um pai que cuida da sua esposa, dos seus filhos, você é próspero. Se você é uma esposa que honra o seu marido e zela pela sua casa, você é próspero. Se você é alguém que teme ao Senhor, que você busca Ele de dia e de noite, ei, você é próspero. Por quê? Porque a tua riqueza é o Senhor. Porque o teu prazer está no Senhor, porque a tua satisfação é o Senhor. Então não independe, ou melhor, não depende das coisas externas, mas depende de você estar nele, de você permanecer nele, de você habitar no lugar que Deus reservou para mim e para você, na presença dele. Vencer as batalhas, irmãos, muitas vezes está ligado à nossa perspectiva de visão. Fé tem tudo a ver com visão. Diga: fé tem tudo a ver com a visão. Sem visão o povo perece. E só enxerga aquele que está alicerçado na verdade. Porque só a verdade, ela pode nos fazer enxergar aquilo que Deus deseja que enxerguemos. Então, em relação àquilo que nós escolhemos olhar, porque os nossos passos sempre vão em direção daquilo que nós estamos olhando. Eu sempre vou em direção àquilo que eu estou olhando. Então, se eu estou firmado em Deus, na sua palavra, e Deus diz assim: filho, olha para mim, mantenha os seus olhos fixos em mim. Então, à medida em que eu olho para o Senhor, os meus pés, eles são levados a ir em direção ao Senhor. À medida em que eu mantenho os meus olhos fixos em Deus, Deus me leva para o lugar que Ele deseja que eu esteja. Porque o lugar que Deus deseja que eu devo estar é o lugar que Ele já está.
O lugar que eu tenho que ir, irmãos, é o lugar onde Deus já esteve lá há muito tempo. Porque Ele sabe que é o lugar aonde eu e você vamos manifestar a vontade dEle. Uma coisa que eu achei muito interessante, eu ouvi isso uma vez, e eu achei interessante. As marcas, eu até anotei para não esquecer. As marcas investem tanto para ter um lugar no meio do shopping. As marcas entendem a importância de ter um lugar de destaque. Sabe por quê, pastor Gessé? Porque quando nós entramos no shopping, a primeira coisa que nós vamos olhar é para as vitrines. E eles colocam em destaque aquilo que Ele quer que nós sejamos atraídos. Tem alguém aqui nessa noite? Então, à medida em que as pessoas vão entrando no shopping, elas vão sendo atraídas pelas coisas que elas estão enxergando. Por isso que eu observei que o banheiro do shopping, ele não é na entrada do shopping. O banheiro do shopping, ele fica no meio do shopping, ou ele fica lá no fundo do shopping. Porque à medida que as pessoas vão olhando, as pessoas vão sendo atraídas. Você pode estar até com vontade de fazer pipi, de estar apertado. Mas se você entra pela loja e você é atraído, é fisgado por aquilo que você está enxergando, provavelmente você vai se esquecer da necessidade primária e você vai entrar na necessidade secundária. Deixa eu dizer uma coisa para você. A necessidade primária nossa é o Senhor, em tudo. Na nossa vida, em tudo, o Senhor, Ele precisa ser o primeiro. A primazia de tudo na minha vida, na sua vida, precisa ser o Senhor. A Bíblia fala em Mateus capítulo 14, versículo 29, sobre Pedro, quando ele andou sobre as águas. E sobre a certeza que ele tinha, debaixo da fé que ele tinha, que Deus, Ele iria prover em meio àquela tempestade. Eu pergunto a você, diante da luta, diante da tempestade, você tem certeza que Deus é com você? Você tem a certeza de que Deus está contigo? Ou você procura todos e todas e Deus é a última esperança para você? Existem pessoas, irmãos, que diante das circunstâncias, ele fala assim, olha, eu já procurei um médico, eu já procurei já um amigo, eu já procurei já no Instagram, eu já procurei em todo lugar. Agora só me resta o quê? Buscar o Senhor. Não, irmãos, o Senhor, Ele tem que ser o primeiro de tudo. O Senhor, Ele precisa estar em primeiro lugar em tudo. Porque se buscarmos Ele em primeiro lugar, a resposta virá em nome de Jesus. O salmista, no Salmo 121, versículo 1 e 2, diz assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro vem do que fez os céus e a terra. Levi, posta aí o texto todinho, vamos ler todinho, rapidinho. Se eu não me engano são 9 versículos. Vamos lá, vamos ler juntos, tá bom? 1, 2, 3. Vamos, irmão, lê mais forte. Aleluia, você pode dar um brado de vitória ao Senhor aí? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Davi, ele estava diante de um contexto, irmãos, que aonde ele estava era comum colocar imagens nas montanhas. Então Davi, ele faz uma pergunta, não é que ele não sabia a quem ele deveria recorrer, mas é porque era comum
naquele contexto, as pessoas recorrerem a deuses, recorrerem a pessoas que, na mentalidade deles, iriam resolver os seus problemas. Mas Davi, ele reafirma para ele: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O teu filho vai se desviar aqui em Portugal. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você não vai ter onde morar. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Deus não está dormindo. Deus, ele não morreu. Deus não está morto. Ele vive para todo sempre. Ele era, aquele que é, aquele que há de vir. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o mesmo hoje, sempre, e será o mesmo eternamente. Então por que estaríamos perdidos? Então por que estaríamos numa situação de perigo? Não, irmãos, o Senhor, ele nos guarda. O guarda de Israel não dorme. Você chegou aqui nessa noite pensando assim: olha, eu vou para mais um culto, e assim, sabe, na verdade eu não tenho nem esperança mais. Eu acho que Deus nem se lembra mais de mim. O guarda de Israel não dorme. Versículo 4: é certo que não dorme, não está dormindo o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda. Qual o melhor lugar de se estar? O Senhor é quem te guarda. Qual o melhor lugar de se estar? O Senhor é quem te guarda. É Ele, é nele, porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, e o Senhor guardará agora e para sempre. Guardados para sempre. Guardados para sempre. Selados pelo Espírito. Guardados nele, enxertados na videira verdadeira. Nenhum mal chegará à sua tenda. Você pode ficar de pé. O guarda de Israel, ele não dorme. O guarda de Israel, ele te guarda. O guarda de Israel, ele te protege. Feche os seus olhos, levante as suas mãos aos céus. Levante suas mãos aos céus. Senhor, nos perdoa, Senhor, por desconfiarmos. Nos perdoa, Senhor, por duvidarmos muitas vezes. Mas uma coisa nós sabemos, Senhor: o guarda de Israel, ele não dorme. O Senhor manifesta em nós, desperta em nós uma ousadia, uma fé para avançar. Eu sei que o Teu Espírito Santo fala conosco nessa noite. A Tua presença, Senhor, ela é real. E eu quero, debaixo desse temor e debaixo dessa unção profética, onde o Senhor nos chama a andar não por aquilo que vemos, mas andar por fé. Eu profetizo, Pai, em nome de Jesus, sobre o Teu povo agora, em nome de Jesus. Todos os grilhões, todas as cadeias, tudo aquilo que impede a igreja do Senhor avançar, caia por terra agora em nome de Jesus.